Em seguida, sem nenhuma organização cronológica, tem um outro documento que eu considero muito importante, é que todos sabem que a Rede Globo nasceu como uma trapaça. Roberto Marinho tentou fazer uma Rede Globo de televisão, não tinha dinheiro, não tinha equipe, não tinha cabedal, e ia fechar. Até que foi procurado pelo grupo americano Time Life, que era na época um grupo empresarial fortíssimo, que tinha as revistas Time, Life, Fortune e Sports Illustrated. Hoje só funciona, a rigor, a Fortune, que o resto, a Life fechou, a Time é irrelevante, e Sports Illustrated também. Mas aí o grupo Time Life se apoderou da Globo, nomeou o diretor financeiro, um americano chamado Joe Wallach, que sentou no caixa, e o Roberto Marinho contratou toda a equipe que fazia a TV Rio. Walter Clark, o Bônio, Armando Nogueira e o Arce, que era o diretor de publicidade, um baiano, um boliviano. Aí o João Calmon, esse mesmo, resolveu, a mando do Chateaubriand, fazer a CPI do Time Life, para pegar o Roberto Marinho e os Tivita, que estavam financiando a Editora Abril com dinheiro do Time Life, e ia prejudicar a revista Cruzeiro do Chateaubriand. Aí o Chateaubriand montou a CPI do Time Life. A CPI do Time Life ia crucificar o Roberto Marinho. Tinha um grande relator escolhido pelo presidente da comissão da CPI, que era um jovem socialista, que foi escolhido porque era um jovem socialista inexperiente. E ele pagou um preço altíssimo por isso. É o grande brasileiro, o grande carioca, Roberto Saturnino Braga. Anos depois, o Roberto Marinho se vingou do Saturnino e mandou o Sarney mandar o Maílson, e o Maílson decretou a inadimplência da dívida da Prefeitura do Rio, e o Saturnino não pôde governar. Foi uma ordem do Roberto Marinho para o Sarney, para o Maílson. Por quê? Porque o Saturnino foi o presidente da CPI do Time Life. A CPI ia crucificar o Roberto Marinho. No fim do governo Castelo Branco. O Castelo não teve coragem para decidir e empurrou com a barriga o problema para o sucessor, o Costa e Silva. O Costa e Silva chamou um ministro, que eu não posso identificar, porque ele me contou isso em off, vamos dizer que ele fosse o Vasco. Chamou um ministro que montou a seguinte operação. Roberto Marinho pede um empréstimo ao Banco Morgan. Dá em garantia a casa do Cosme Velho, essa em que morreu a dona Lili. E o governo brasileiro, através das suas empresas estatais, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Eletrobras, Petrobras, todas as empresas estatais se comprometiam a anunciar maciçamente na Rede Globo a preço de tabela cheia, sem desconto. E quando o Roberto Marinho fez o empréstimo e deu a garantia, ele sabia que tinha essa receita. E com essa receita ele pagou o Banco Morgan e pagou os atrasados dos dividendos que lhe devia o Grupo Time Life. O Grupo Time Life foi embora e fomos nós, contribuintes brasileiros, proprietários da Petrobras, da Eletrobras, do Banco do Brasil e da Caixa, que demos ao Roberto Marinho a propriedade da Rede Globo. Tem um outro documento aqui. Anteontem eu fui jantar numa simpática cantina italiana com dois amigos e encontrei lá em São Paulo, claro, uma mesa de palmeirenses. Estava lá o meu bom amigo Luiz Gonzaga Beluso, que é economista, formado em Direito, grande pensador, mas acima de tudo e quase que exclusivamente palmeirense. Era um grupo que estava lá reunido. Não,
Não, eu estou falando sério. Ele é tudo isso, mas no fundo, o que ele queria mesmo era ser presidente eterno do Palmeiras. E o Beluso foi um informante importante para mim, porque o Beluso, ele conviveu com Ulisses Guimarães, conviveu com Sarney e foi o principal assessor do Dilson Funaro. E aqui esse livro conta detalhes da negociação da dívida externa brasileira e as entranhas do governo Sarney. E o Beluso disse: Paulo Henrique, o teu livro está certíssimo, não tem um defeito. Todas as informações estão corretas, se alguém quiser te processar, eu vou depor a teu favor como testemunha visual. E qual é o outro documento que eu mostro aqui? Como sabem, o Boni não dava espaço para ninguém na Globo. O Roberto Marinho não entendia nada de televisão. Ele não cuidava da parte de entretenimento. Ele controlava o jornalismo através do Armando Nogueira. E o Boni não deu espaço para os filhos do Roberto Marinho. Eu, no meu blog Conversa Fiada, eu digo que os filhos do Roberto Marinho não têm sobrenome. Eles não justificam ter nome próprio. Eles só têm sobrenome. Eles são os filhos do Roberto Marinho. E o Boni não deu espaço para eles e o filho mais velho resolveu criar a Tele Monte Carlo. Botou na cabeça do pai que ele conseguiria mobilizar capital italiano, entre eles o Gianni Agnelli, da Fiat, para botar dinheiro na Tele Monte Carlo. A Tele Monte Carlo foi um fracasso retumbante, um dos maiores fracassos da Rede Globo. Porque a Rede Globo resolveu instalar uma televisão em Monte Carlo, emitiu os sinais para o território italiano, e com isso competir com um bestalhão, um cretino completo, um empresário inexperiente chamado Silvio Berlusconi. E eu estou falando sério. E o Silvio Berlusconi fazia nada mais nada menos do que cortar os fios dos postes que transmitiam os sinais de micro-ondas que saíam de Monte Carlo e chegavam em território italiano. E ela era... Puff. O sinal chegava aqui, não chegava, aí corrigia aqui, chegava aqui amanhã, depois da manhã. Era uma cabra cega saber onde você via ver em território italiano, você ia conseguir ver a Tele Monte Carlo. E aí o prejuízo foi entre 100 e 150 milhões de dólares. Entre 100 e 150 milhões. Uma aventura fracassada. O que o Roberto Marinho fez? Botou a faca nos peitos do Sarney e exigiu que o Sarney pagasse a dívida. O Beluso testemunha uma reunião em que o presidente do Banco Central, Fernão Bracher, o Sarney, o Roberto Marinho, o Funaro, o ministro da Fazenda e ele... Mas como? O Brasil não tem reservas cambiais? Nós vamos à moratória daqui a pouco? E foram. Não interessa. O Roberto Marinho pegou os dólares, pagou o que devia na Itália e sobrou dinheiro para ele converter no câmbio negro e ganhou dinheiro. Com prejuízo. Porque naquela altura o câmbio negro era uma proporção gigantesca em relação ao câmbio oficial. Eu demonstro aqui nesse livro também, numa entrevista que eu fiz com um dos melhores amigos e confidentes do Roberto Marinho, que me deu a entrevista com a condição de não identificá-lo enquanto fosse vivo. Como ele é contemporâneo, foi contemporâneo do Roberto Marinho, está com o pé na cova, é breve que provavelmente na segunda edição eu poderei identificá-lo. Mas eu perguntei a ele... O Roberto Marinho considerava que co-governava o Brasil no tempo do Sarney? Ele dizia não. Ele governava o Brasil. Mas isso não o constrangia, não o deixava preocupado? Não. Ele era dono do Globo, dono da Globo, é natural. E o Sarney sabia disso. É claro. Todos sabem que isso me foi contado por um ministro do Tancredo, que houve uma reunião
do Roberto Marinho, Antônio Carlos Magalhães e o Tancredo Neves, depois de eleito, depois de ter escolhido por indicação do Roberto Marinho o Antônio Carlos Magalhães, ministro das Comunicações. O Antônio Carlos Magalhães de Comunicações entendia de fazer grampo. Como se sabe também, Ulisses Guimarães disse para o Tancredo: Tancredo, se você escolher o Antônio Carlos Magalhães, o PMDB vai romper com você. O Tancredo falou: Ulisses, eu rompo com o PMDB, rompo contigo, rompo com o Papa, mas não rompo com o Roberto Marinho. Houve uma reunião muito importante para sacramentar a escolha de Antônio Carlos Magalhães. E aí o Tancredo se vira para Roberto Marinho e diz: Roberto, quem devia anunciar a escolha do Antônio Carlos deveria ser você. Aí o Roberto Marinho, que era mais esperto que os dois, disse: não, Tancredo, não podemos diminuir Antônio Carlos. Tem que ser o presidente da República. Como se sabe, como gratidão, Antônio Carlos, que então ministro das Comunicações, fazia as compras para a indústria de telecomunicações no Brasil, quebrou uma empresa japonesa que tinha aqui como testa de ferro o Mário Garneiro, uma empresa de telefonia. Quebrou a empresa e deu de presente para o Roberto Marinho. Em retribuição, o Roberto Marinho tomou a retransmissão da Rede Globo na Bahia, que era da família Luiz Viana, e deu para o Roberto Marinho e a TV Bahia, que está lá até hoje. Foi esse o jogo. O Roberto Marinho tinha uma atividade muito severa, muito intensa, com relação ao jornalismo. Se ele não dava muita bola para o entretenimento, porque ele não entendia daquilo, com o jornalismo ele regulava com mão de ferro. Eu sei disso muito bem, porque várias vezes eu fui convidado a conversar com ele, e ele determinava claramente o que ele queria de forma inapelável. Uma vez, por exemplo, eu dei um furo. Eu tinha uma coluna no Jornal da Globo. Eu dei um furo dizendo que o presidente da Petrobras ia ser o Hélio Beltrão. No dia seguinte eu chego para trabalhar, o Armando Nogueira, que era o diretor de jornalismo, me chama e faz um gesto assim. Esse gesto significava que eu tinha que conversar com o doutor Roberto, sem a presença do Armando. Cheguei lá e o doutor Roberto disse: olha, aqui no Globo, porque ele se referia ao jornal Globo, ele não falava da Globo. Aqui no Globo, só quem dá notícia sobre Petrobras sou eu. Eu disse: doutor Roberto, mas eu na minha coluna, a coluna não é sua, a coluna é do Globo. Ele, na eleição, na sucessão do Sarney, o Roberto Marinho chegou atrasado. Roberto Marinho não tinha candidato. Ele começou a apoiar o Quércia. O Quércia não decolou. Namorou com a Fife. O que vai fazer, né? Até o Roberto Marinho se equivoca. Namorou com a Fife. Na Fife não deu em nada. Aí resolveu apoiar o Covas. Mas estabeleceu uma pré-condição. Que o Covas reassumisse a cadeira de senador. Quem me contou isso foi o melhor amigo dele. Ele estava em campanha, o Covas. Tinha saído do Senado, se licenciou e disse: não, reassuma a cadeira de senador para fazer um discurso.
E uma equipe preparou o discurso que o Roberto Marinho iria aprovar. O então editorialista, chefe do Globo, o lendário Jorge Serpa, não gostou. E disse que faltava um punch, faltava um lead, um título. Reescreveu o começo do discurso e criou a expressão choque de capitalismo, que consistia num programa radical de ajuste econômico e privatização forte. Choque de capitalismo. O Covas fez o discurso, escrito pelo Jorge Serpa, e no dia seguinte a manchete do Globo foi: Covas, 2 pontos, vou dar um choque de capitalismo. Está aqui. Ou seja, a ideologia do PSDB nasce em boa parte do texto do Jorge Serpa. Mas ele chegou atrasado. Ele chegou atrasado e só foi apoiar o Collor quando o Collor já estava na frente nas pesquisas. E o Collor não confiava nele. Não vou ser como o Sarney e comer pela mão do Roberto Marinho, me disse o Fernando Collor logo depois de eleito, quando foi abrir a Assembleia Geral da ONU e eu trabalhava para a Globo em Nova York. O Roberto Marinho se assustou, ele já estava mais velho, frágil, e aí resolveu nomear diretor de jornalismo um jornalista, supostamente jornalista, da confiança do Collor, o Alberico de Souza Cruz, que tinha feito toda a campanha dos Marajás. Na véspera de ser demitido, o Armando Nogueira me chamou na sala dele. Porque ele sabia que ia ser demitido, não sabia quando. Foi uma conversa depois que o Jornal Nacional foi exibido, à noite. O Armando tinha fotofobia, a sala dele era sempre mal iluminada, com um abajurzinho. E eu tenho aqui anotado com a minha letra perfeitamente legível o que o Armando me disse. Há um complô do Dr. Roberto, do Roberto Irineu, do Jorge Serpa e do Alberico para me derrubar e colocar alguém aliado do Collor. E aí tem o que eu considero um dos trechos mais relevantes desse meu modesto livro. Me disse o Armando Nogueira: tenho ordens do Dr. Roberto que são verdadeiras epígrafes do livro. Mal sabia ele que eu ia usar não como epígrafe, mas como uma transcrição. São as instruções básicas que o Roberto Marinho deu ao Armando Nogueira para dirigir o jornalismo da Globo. Primeira instrução, na verdade a segunda: não quero preto nem desdentado no Jornal Nacional. Terceira instrução: se o Brizola se jogar debaixo de um trem para salvar uma criança, se a criança se salvar e ele morrer, mesmo assim você tem que me consultar para saber se pode ou não pode dar o nome do Brizola no Jornal Nacional. Ou seja, essa lei está em vigor até hoje, porque você substitui Brizola por Dilma e por Lula, a lei está em vigor. E a primeira instrução, que eu considero de uma genialidade sinistra, nem o cidadão Kane, nem o Hearst formulou isso com tanta clareza. O poder de um magnata da mídia. Abre aspas. O Globo é o que é, mais pelo que não deu do que pelo que deu. É o poder da interdição, o poder da censura, o poder do bloqueio. Aquilo que o Antônio Carlos Magalhães dizia: se o Jornal Nacional não deu, não aconteceu.
E foi esse homem que ajudou a eleger o Fernando Henrique. E eu tenho aqui documentos muito interessantes sobre o Fernando Henrique. Eu tenho, por exemplo, um documento que fala sobre como o Fernando Henrique obteve o apoio do FMI antes de ser candidato a presidente da República. Fernando Henrique se desincompatibilizou do Ministério da Fazenda antes de ser candidato. Não havia o Plano Real. Não havia o Plano Real. E ele foi a Washington pedir apoio ao FMI para o plano que não havia. Ele levou o FMI com um papel em branco, para com isso convalidar uma candidatura que ainda não havia. Eu estava lá, como repórter da Globo, com meu caderninho. E eu anotei na saída do encontro o diretor-gerente do FMI que disse: oui, favorable, sans hésitation, para um plano que não havia. Porém, ele tem que fazer um acordo com o FMI. Em seguida, eu anotei, saindo da mesma sala, vejam bem, a sala do diretor-gerente do FMI, saiu lá de dentro o senhor Bill Rhodes, vice-presidente do Citibank e presidente do comitê dos bancos credores do Brasil. E o Bill Rhodes disse: vamos apoiar, estamos de acordo, mas tem que fazer o acordo com o FMI. Finalmente saiu lá de dentro o ex-ministro da Fazenda e futuro candidato, que repetiu o discurso do Covas, que é o que eles dizem até hoje, porque eles não têm nada mais a acrescentar. Ajuste fiscal radical e privatização forte. E eu anotei com a minha letra: água e esgoto. Eles iam vender água e esgoto. Vale do Rio Doce, entre parênteses, fica para depois. Telebrás tem que alterar a Constituição, fecha parênteses. E a joia da coroa? Petrobras, entre parênteses, tem que alterar a Constituição. Foi o que ele tinha vendido lá dentro. Ele vendeu a Petrobras antes de ser candidato à presidência da República. Esse é um documento interessante que eu tenho aqui. E os documentos se encerram eu, por acaso, parei aqui numa entrevista que eu fiz com o Fernando Henrique em Kuala Lumpur, no Hotel Stan, às 11 horas da noite, na suíte presidencial. Ele tinha brigado com Antônio Carlos Magalhães e ele disse: boa parte do desespero do ACM é porque ele não tem mais a Globo. Ele perdeu a Globo. E a ACM sem a Globo é um tigre de papel. O último documento que eu publico é uma conversa que eu tive com o presidente Lula no dia 31 de outubro de 2006. Ele começava a se organizar para concorrer à reeleição pela segunda vez. Vocês se lembram que a eleição foi para o segundo turno, porque no primeiro turno a Globo deu um golpe. Ela fez uma edição do Jornal Nacional, tão sinistra quanto aquela que ajudou a eleger o Collor contra o Lula. E essa edição do Jornal Nacional constava de as imagens pseudo-furtadas de um delegado safado da Polícia Federal, que entregou aos jornalistas
o monte de dinheiro daquela operação dos aloprados em São Paulo, e o diretor-geral da Polícia Federal, Dr. Paulo Lacerda, tinha mandado guardar aquilo num cofre para não ser usado eleitoralmente, e esse delegado entregou aos jornalistas da Globo, da Folha e da Jovem Pan. E perguntou: cadê o Bocardi da Globo? Está aqui. Eu transcrevo a conversa dele com o jornalista. E o Jornal Nacional se dedicou a cuidar disso e de um debate que tinha havido na véspera, que o Lula não compareceu. E mostrava a cadeira vazia do Lula. Porque o Lula, Dilma, nenhum outro candidato à presidência da República teve a coragem de denunciar a cronologia dos debates da televisão brasileira, em que a Globo faz o último debate imediatamente antes da eleição, sem que o candidato possa responder à edição da Globo no horário eleitoral gratuito. Na Argentina não é assim. Na Argentina, os debates presidenciais são feitos numa universidade. E não tem jornalista como William Bonner, que interrompe o candidato, fala mais do que o candidato. Não tem perguntador, é pergunta de um para o outro. Os dois ficam debatendo entre eles com temas sorteados. E é distribuído em todas as televisões do país. Na Argentina. O Jornal Nacional montou a edição em cima da cadeira vazia do Lula e o dinheiro dos aloprados. E não desmontou essa paginação, e para fazer isso e levar a eleição para o segundo turno, ignorou um pequeno fato jornalístico de relevância secundária. O desastre do avião da Gol, em que morreram 122 brasileiros. Ignorou, sim, porque 20 minutos antes o Boechat tinha dado na Band a notícia do desastre. Como todas as emissoras de televisão têm escuta, a Globo soube que houve o desastre da Gol, mesmo que ela não tivesse sabido. Tanto é que acabou o Jornal Nacional, feita a patranha, eles deram uma edição extra do Jornal Nacional com a notícia do desastre da Gol. Eu publiquei um artigo no blog Conversa Fiada dizendo: o primeiro golpe já houve, espera-se o segundo. O Mino Carta, meu amigo, diretor da Carta Capital, tinha um blog naquela altura e fez imediatamente um artigo também sobre esse tema.